Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para agora dar prosseguimento com 3 aulas seguidas com relação ao assunto de raciocínio lógico, mas abordando questões da ESAF. A ESAF, que é uma organizadora fantástica, uma organizadora que veio com questões muito boas, que inclusive trata principalmente de provas do Ministério da Fazenda, provas da Receita Federal. Muito bem, pessoal. O assunto inicial da nossa aula de número 18 são as questões de estrutura lógica. Vamos trabalhar aqui questões de estrutura lógica, questões de ordenação, da associação e questões de verdades e mentiras, tá certo? Então a primeira questãozinha que eu trago aqui para vocês, questão de estrutura lógica muito boazinha, que diz o seguinte: 7 amigos, Armando, Bernardo, Cláudio, Délcio, Eduardo, Fábio, Gelson, estudam no mesmo colégio e na mesma turma de sala. A direção da escola acredita que, se esses meninos forem distribuídos em 2 diferentes turmas de aula, haverá um aumento em suas respectivas notas. Bom, o fato é que a direção propõe, então, a formação de 2 diferentes turmas. A turma T1, com 4 alunos, e a turma T2, com 3 alunos. Dadas as características dos alunos na formação das novas turmas, Bernardo e Délcio devem estar na mesma turma. Perceba, ele diz que Bernardo e Délcio têm que ficar na mesma turma, mas ele não diz qual a turma ainda. Então essa pista ainda não é uma pista segura, eu ainda não posso começar por ela. Armando não pode estar na mesma turma nem com Bernardo nem com Cláudio. Sabe-se que na formação das turmas, Armando e Fábio foram colocados na turma T1. Opa, essa pista é por onde eu devo começar. Então, necessariamente, observe, obrigatoriamente na turma T2 foram colocados os seguintes alunos. Gente, então, o que você pode ver? Eu tenho a turma T1, que tem que obedecer ao critério de ter 4 alunos, a turma T2, que obedece ao critério de ter 3 alunos. O fato é que Armando e Fábio foram colocados na turma T1. Aí eu venho aqui e coloco turma T1, Armando e Fábio. Ok? Ora, o fato é que ele tem Armando não pode estar na mesma turma nem com Bernardo, nem com Cláudio. Gente, Armando está na turma 1. E ele não pode estar na turma do Bernardo, nem pode estar na turma do Cláudio. O que significa que o Bernardo necessariamente está na turma T2 e o Cláudio também, necessariamente, porque ambos, Bernardo e Cláudio, não podem ficar na turma do Armando, ok? Bom, vamos para a próxima pista. O fato é que Bernardo e Délcio devem estar na mesma turma. Peraí. O Bernardo está na turma 2. O Délcio tem que estar na mesma turma do Bernardo. Então ele vai para lá. Ora, mas essa turma só comporta 3 alunos. 1, 2, 3. E essa já tem 2, A e F. Portanto, E e G necessariamente devem cair na turma T1. Portanto, a resposta correta é o item D de dado. Joia, pessoal? Tranquilo. Vamos em frente. 4 carros de cores diferentes. Gente, essa questão é espetacular. 4 carros de cores diferentes, amarelo, verde, azul e preto, não necessariamente nessa ordem, ocupam as 4 primeiras posições do grid de largada de uma corrida. O carro que está imediatamente atrás do carro azul foi menos veloz nos treinos do que o que está imediatamente à frente do carro azul. Opa, aí temos um detalhe importantíssimo. Existe uma diferença, não sei se você percebeu, mas nós temos 2 frasezinhas, e 2 palavrinhas, imediatamente e imediatamente, que são coisas, pessoal, diferentes. Muito cuidado nessa abordagem. No treino, o carro verde foi o menos veloz de todos e por isso larga atrás do carro azul. O carro amarelo larga atrás do carro preto. As cores do primeiro e do segundo carro desse grid são respectivamente. Vamos ver aí. Ele quer saber quem está no primeiro e no segundo lugar. Então eu vou botar primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar do grid. O carro que está imediatamente atrás. Gente, o que é que significa imediatamente atrás? Logo atrás, em seguida. Então quando ele disse o carro que está imediatamente atrás do carro azul, então existe alguém atrás do carro azul. Então o carro azul já não é o último, porque existe alguém que está imediatamente. Um carro que está
atrás dele. Foi menos veloz no treino do que o carro que está imediatamente à frente do carro azul. Gente, é aí um detalhe que pouca gente sabe o que significa o mediato. Gente, quem está imediatamente à frente não é aquele que está logo à frente. Ele, na verdade, existe alguém no meio entre eu, por exemplo, suponhamos que hoje seja sábado. O sábado passado é o sábado imediatamente anterior. E o sábado retrasado é o sábado imediatamente anterior. Ou seja, tem um sábado no meio entre hoje e o sábado retrasado. Então o sábado retrasado é o sábado imediatamente anterior e o sábado passado é o sábado imediatamente anterior. Ou seja, necessariamente o carro azul, gente, tem que largar em terceiro. Por quê? Para que haja alguém largando imediatamente atrás dele, tem que ter pelo menos uma vaga atrás dele, e ao mesmo tempo tem que ter alguém imediatamente à frente. Para ter alguém imediatamente à frente, e, na verdade, o carro azul tem que largar em terceiro, porque tem que ter duas pessoas largando à frente dele. Para que haja um carro imediatamente à frente, tem que ter um carro logo à frente e mais outro. Bom, o fato é que o carro verde, ele foi menos veloz nos treinos e por isso larga atrás do carro azul. Como o carro azul já larga em terceiro, o carro verde só pode ser largado em quarto. Ora, sobram apenas duas posições, para o carro preto e para o carro amarelo. Mas como o carro amarelo larga atrás do carro preto, o carro preto tem que largar em primeiro e o carro amarelo em segundo. Portanto, quem larga em primeiro e em segundo lugar do nosso grid de largada? Carro preto e carro amarelo. Resposta correta, item E. Show, né, gente? Beleza, tranquilo, simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Vamos avançar. Vamos para a nossa próxima questão. Olha que questão interessante. 3 rapazes, Alaô, Marcelo e Celso, chegam ao estacionamento dirigindo carros de cores diferentes. Um dirige um carro amarelo, o outro dirige um carro bege e o terceiro dirige um carro verde. Chegando ao estacionamento, o manobrista pergunta quem era cada um deles. Eles deram as seguintes respostas. Cuidado, quem está respondendo não é o Alaô, não é o Marcelo, não é o Celso. Quem está respondendo é o rapaz do carro amarelo que eu não sei quem é. É o rapaz do carro bege que eu ainda não sei quem é. E o rapaz do carro verde. Então o rapaz do carro amarelo disse, Alaô dirige o carro bege. O rapaz do carro bege disse, eu sou o Marcelo. E o rapaz do carro verde disse, Celso está dirigindo o carro bege. Pessoal, o fato é que o manobrista sabia que o Alaô sempre diz a verdade. Claro que isso aqui vai ser a coisa mais importante para eu matar essa questão. O Alaô tem que dizer a verdade. O Marcelo às vezes diz a verdade e o Celso nunca diz a verdade. Ele foi capaz então de identificar quem era cada pessoa. As cores dos carros de Alaô, Celso Alaô e Celso dirigiam eram respectivamente iguais a quem? Bom, perceba bem aqui uma coisa. Eu tenho Alaô, eu tenho carro amarelo, carro bege, carro verde. As hipóteses, gente, eu vou lançar as possíveis pessoas que estão em cada um dos carros. Mas o fato, perceba, é que no carro amarelo pode estar o Alaô, no carro bege o Marcelo, no carro verde o Celso. Ou então pode ser Alaô, Celso, Marcelo. Ou então Celso, Alaô, Marcelo, Celso, Marcelo e Alaô. Começando com Alaô, são duas. Começando com Celso, Alaô e Marcelo, Marcelo e Alaô. E começando com Marcelo, Celso e Alaô, ou Alaô e Celso. Quer dizer, essas são as possíveis pessoas que estão no carro, as possíveis ordem dos ocupantes do carro. E observe bem que a frase foi dita pela pessoa do carro amarelo. A pessoa que está no carro amarelo disse, o Alaô dirige o carro bege. Gente, perceba que onde é que o Alaô está dirigindo realmente o carro bege? Aqui e aqui. Então, nessa hipótese, o Alaô, o rapaz do carro amarelo diz a verdade. E nessa hipótese, o rapaz do carro amarelo diz a verdade também. É muito simples. Sempre que o Alaô diz a verdade, é quando o rapaz do carro amarelo diz a verdade, quando o Alaô está realmente dirigindo o carro bege. Caso contrário, se for Marcelo
ou Celso, eu vou estar mentindo. Então a questão é muito simples. Sempre que o Marcelo ou o Celso estiverem dirigindo o carro bege, o rapaz do carro amarelo mente. Mas sempre que o Alaô estiver realmente dirigindo o carro bege, o rapaz do carro amarelo estará dizendo a verdade. Tudo bem? Vamos avançar. O fato é que o rapaz do carro bege disse: eu sou o Marcelo. Mas ele pode estar falando a verdade ou não. Se ele realmente for o Marcelo, ele estará dizendo a verdade. Ó. Se o rapaz do carro bege for o Marcelo, o rapaz do carro bege está dizendo a verdade. Caso contrário, falso, falso, falso. Então, se outra pessoa estiver no carro bege, o rapaz do carro bege mente. O fato é que o rapaz do carro verde disse: Celso dirige o carro bege. Quando ele disse Celso dirige o carro bege, você vai olhar que nesse caso realmente o Celso está dirigindo o carro bege. E nesse caso, realmente Celso está dirigindo o carro bege. O que faz com que o rapaz do carro verde esteja dizendo a verdade. Bom, aí o que é que eu vou fazer agora? Em todos esses outros casos, ó, falso, falso, ó, falso, porque lá o Celso não está no carro bege, Celso não está no carro bege, Celso não está no carro bege, Celso não está no carro bege. Sempre que Celso está no carro bege, verdade. Se Celso não está no carro bege, falso. Muito bem. Agora vem um momento chave, um momento que nós vamos arrematar essa questão. O Alaô tem que dizer a verdade. Então perceba aqui, o Alaô, ele estava nesse caso no carro amarelo e mentiu, o que faz com que eu descarte essa possibilidade. Então não foi aqui. Aqui o Alaô também mentiu, ó, porque se o Alaô estava no carro amarelo, o rapaz do carro amarelo mentiu. Então também descarta essa possibilidade. O Alaô aqui está no carro bege e mentiu, descartado também. O Alaô aqui está no carro verde e o rapaz do carro verde mentiu também. Ou seja, descartado essa possibilidade aqui. Finalmente, o Alaô aqui no carro verde, olha só, disse a verdade. Opa, agora sim, agora eu posso considerar isso aqui como uma opção válida, certo? Não vou descartá-la. E aqui, ó, Alaô no carro bege, o rapaz do carro bege mente. Então essa hipótese está descartada. Gente, o fato é que ele disse que o Alaô tem que dizer a verdade. Se o Alaô tem que dizer a verdade, todas as hipóteses em que o Alaô caía num carro, em que a pessoa desse carro estava mentindo, faz com que essa hipótese seja rejeitada, refutada, negada. Tá certo? Então a única hipótese válida é que Marcelo está no carro amarelo, o Celso está no carro bege e Alaô está no carro verde. Portanto, a pergunta dele é: Alaô e Celso dirigem os carros verde e bege, respectivamente? Resposta: item C de casa. Show? Tranquilo? Então vamos lá, para o alto e avante. 5 moças, Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda, estão vestindo blusas vermelhas ou amarelas. Sabendo-se que as moças que vestem blusas vermelhas sempre contam a verdade e as que vestem blusas amarelas sempre mentem. Ana, gente, ó, na hora que ele disse isso aqui pra gente, que tem gente que diz a verdade e tem gente que mente, pronto. Eu já entendo, é isso que eu quero que você compreenda. Na hora que eu coloco isso, eu já compreendo que essa questão trata de verdades e mentiras. Ou seja, o nosso terceiro caso, o caso em que nós vamos ter que lançar uma hipótese. Por quê, Pedro? Porque tem algumas pessoas que estão dizendo a verdade e outras estão mentindo. Ou seja, existem verdades e mentiras envolvidas. Então eu vou ter que descobrir quem é que realmente está falando a verdade e quem é que está mentindo. Bom, Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa amarela. Por fim, Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. O bom é que ele botou por fim de novo, né? Por fim, Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Desse modo, as cores das blusas de Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda são, respectivamente, vamos lá. Bom, olha só o que é que nós vamos fazer. Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda. Gente, quantas possibilidades existem para as blusas de Ana? 2. Vermelha, pode ser amarela ou vermelha, né?
Amarela ou vermelha. Então aqui, ó, sempre as cores amarela ou vermelha. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar e colocar duas hipóteses aqui. Aqui duas e duas. Sempre amarela ou vermelha. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 daria 32. Gente, existem 32 possíveis combinações de roupas para essas 5 meninas. 32 hipóteses que eu poderia lançar. Então já fica inviável você fazer essa questão colocando 32 hipóteses. O que você vai fazer então? Você vai olhar os itens que você tem para marcar no item. Nessa questão, o item A está dizendo que essas duas estão de vermelha e as outras estão de amarelo. Essa daqui, 3 de vermelho e as outras de amarelo. O item C dessa questão diz que a Ana é que está de vermelho e o resto de amarelo. O item D diz que a Ana está de vermelho, a Carolina está de vermelho e o resto está de amarelo. E o item E diz que apenas a Carolina está de vermelho e o resto de amarelo. Ou seja, eu reduzi apenas a 5 hipóteses e é óbvio que uma dessas é a minha solução. Então, a partir de agora, eu já começo a analisar. A frase da Ana diz, Beatriz está de vermelho. Aí você olha aqui, Beatriz está de vermelho somente aqui, ó. Então, somente nesse caso, a Ana diz a verdade. Beatriz está de vermelho, falso, falso, falso e falso. Tranquilo? Porque a Beatriz não está de vermelho. E aqui a Beatriz está de vermelho. A Beatriz diz só o seguinte, Carolina está de amarelo. Acontece que a Carolina só está de amarelo aqui na minha terceira hipótese. Em todos os outros casos, ó, falso, 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 porque ela não está de amarelo. É muito simples. Se eu digo que uma pessoa está de amarelo e ela está de amarelo, eu estou dizendo a verdade. Mas se eu digo que uma pessoa está de amarelo e ela está com outra cor, então eu estou mentindo. Muito simples. A Carolina simplesmente disse, Denise está de amarelo. Olha para a Denise aqui. Denise está de amarelo. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, só nesse caso aqui, a Carolina está mentindo, porque a Carolina está se referindo à roupa da Denise. A Denise está de amarelo, falso. Mas o resto aqui, ó, está de amarelo, está de amarelo, está de amarelo, está de amarelo. Verdade em todos os outros demais casos. A Denise diz que a Beatriz e a Eduarda estão com roupas diferentes. Perceba, gente, que apenas nesse item aqui, a Beatriz e a Eduarda estão com roupas diferentes. Aqui elas estão iguais, ó. Todo o restante, ó, elas estão iguais. E por isso, ela estaria mentindo. A Eduarda diz que a Ana está de vermelho. Perceba que a Ana está de vermelho aqui, aqui e aqui. E nesses dois casos aqui, ela está de amarelo. Ou seja, se ela está realmente de vermelho, a Eduarda diz a verdade. Caso contrário, ela mente. Bom, agora é o fato que eu tenho que excluir os itens da seguinte maneira. Perceba que ele disse que sempre quem tiver de vermelho diz a verdade. Até legal porque a gente facilita. VV de vermelho tem que dizer a verdade, ó. Essas duas meninas aqui estão de vermelho e as duas mentiram, ó. Então eu posso descartar. Não aconteceu isso. Por quê? Porque quem está de vermelho tem que dizer a verdade. Descartado. Aqui está de vermelho, disse a verdade, ok. De vermelho, mentiu. Opa, descartado. De vermelho, disse a verdade, pode. Aqui, de vermelho, mentiu. Descartado. Aqui, de vermelho, mentiu, descartado. De vermelho, disse a verdade, ok. Aqui, de vermelho, disse a verdade, ok. Gente, perceba o que foi que aconteceu. Somente nesse caso aqui, ó, quem está de vermelho disse a verdade, ó. Quem está de vermelho disse a verdade. E quem estava de amarelo, ó, mentiu. Bateu bem certinho. Portanto, a hipótese aceita é exatamente essa, ou seja, quase todas estão de amarelo, exceto Carolina, que está de vermelho. A resposta correta, então, é o item E. Legal, né, pessoal? Vamos lá para a questão de número 5. 3 amigos, Lucas, Mário, Nelson, moram em Teresina, Rio de Janeiro e São Paulo. Não necessariamente nessa ordem.
Todos eles vão ao aniversário de Maria, que há tempos não os encontrava. Tomada de surpresa e felicidade, Maria os questiona onde cada um deles mora, obtendo as seguintes declarações. O Nelson disse: o Mário mora em Teresina. O Lucas disse: Nelson está mentindo, pois o Mário mora em São Paulo. E o Mário retrucou e falou: Nelson e Lucas mentiram, pois eu moro em São Paulo. Bom, sabendo-se que o que mora em São Paulo mentiu e o que mora em Teresina disse a verdade, segue-se que Maria concluiu que Lucas e Nelson moram respectivamente aonde? Gente, essa questão é uma questão já um pouquinho mais difícil, porque ela tem uma pegadinha. Mas a ideia de resolução é absolutamente a mesma. O que eu vou colocar como hipóteses aqui? Exatamente os itens que você tem para marcar. O item A diz que Lucas mora no Rio e o Nelson em Teresina. O item B, Lucas mora em Teresina e Nelson no Rio. O outro, São Paulo e Teresina, Teresina e São Paulo e Rio. Ora, uma vez que ele botou o local onde cada um deles, onde dois deles moram, é porque o Mário, que é o que sobrou, vai ficar com a cidade que sobrou. Rio, Teresina, São Paulo. Teresina, Rio, São Paulo. São Paulo, Teresina, Rio. Teresina, São Paulo, Rio. São Paulo, Rio, Teresina. Pronto. O Nelson disse: Mário mora em Teresina. Gente, observe aqui. O Mário só mora em Teresina nesta hipótese. Então, apenas aqui nesta hipótese, o Nelson estará dizendo a verdade. O Nelson estará dizendo a verdade se o Mário mora em Teresina mesmo. Caso contrário, falso, falso, falso e falso. Quer dizer, sempre que o Mário mora em Teresina, o Nelson, ao dizer que o Mário mora em Teresina, estará falando a verdade. Caso contrário, ele mente. O L disse: Nelson mente, pois Mário mora em São Paulo. Gente, ele disse que o Nelson mente. Perceba uma coisa: Nelson mente. Aqui você está vendo que o Nelson mente, não mente? Aqui também, aqui também, aqui também. Mas o problema é que essa frase não basta que o Nelson minta. Ele disse que o Nelson mente e Mário mora em São Paulo, pois Mário mora em São Paulo. Para que Lucas esteja falando a verdade, essa frase ela tem que ser totalmente verdadeira. Além do Nelson estar mentindo, o menino tem que morar em São Paulo. Nelson mente e Mário mora em São Paulo, verdade. Nelson mente e Mário mora em São Paulo, verdade. Nelson mente? Mente, mas o Mário não mora em São Paulo. Nelson mente, mas o Mário não mora em São Paulo. Nelson não mente. Nem que o Mário morasse em São Paulo, aqui de qualquer forma seria falso. Olha que jogada interessante. Que jogada interessante. O Mário, por sua vez, disse que Lucas e Nelson mentem, pois moram em São Paulo. Gente, cuidado. Ele disse que o Lucas e o Nelson mentem. Ambos mentem. E o Mário tem que morar em São Paulo. Olha, nesse caso aqui, eles mentiram? Não. Nesse caso, eles mentiram? Não. Embora ele mora em São Paulo. Nesse caso, eles mentiram? Mentiram. Aí a pessoa, poderia botar verdadeiro. Mas o que acontece é que o Mário não mora em São Paulo. Aqui também, os dois mentiram. Lucas e Nelson mentem. Realmente eles mentem. Mas eu não moro em São Paulo. O Mário não mora em São Paulo, por isso que é falso. Gente, aqui também seria falso. Por quê? Embora o Mário mora em São Paulo, mas ele disse que os meninos estão mentindo. Mas eles não estão mentindo. Aqui também eles não estão mentindo. E aqui nem os dois estão mentindo, nem o Mário mora em São Paulo. Portanto, eu já posso garantir para vocês uma coisa: necessariamente Mário está mentindo. Agora, o que foi que aconteceu? Quem mora em Teresina tem que dizer a verdade. Gente, perceba aqui, esse Nelson mora em Teresina e mentiu, descartado. Porque quem mora em Teresina tem que dizer a verdade. Mora em Teresina e disse a verdade. Opa, ok. Mora em Teresina e mentiu, falso. Mora em Teresina, e mentiu, descartada essa resposta.
Mora, esse aqui também mora em Teresina e mentiu também, descartado. Ora, a questão já tinha afirmado que quem mora em Teresina tem que dizer a verdade. Se quem mora em Teresina tem que dizer a verdade, todas essas hipóteses aqui foram descartadas, pois aquele que mora em Teresina, em cada uma nessa primeira hipótese, quem mora em Teresina é o Nelson, e o Nelson mentiu, o que descarta a possibilidade do que eu quero. Portanto, a resposta é o item A. Certo? Gente, é isso aí, tranquilos, valeu demais, te aguardo aqui agora na aula de número 19, certo? Nós vamos trabalhar, dar continuidade a esse assunto, ok? Tranquilos? Um abraço e que a força esteja com vocês.